Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um bate-papo da Dois Rumos. Hoje, com o nosso tema Projeções nas Danças a Dois. Nossas escolhas são conscientes? E hoje nós temos nossa convidada especial e uma amiga de longa data, Yara Ramires, que está aqui, nosso quadrinho abaixo. Oi! Yara é terapeuta tântrica e também trabalha com bioenergética, né, Yara? Ela vai falar um pouquinho também sobre ela. Peço para que ela explane melhor, se apresente, né, pra gente. E eu sou a Kelly. Temos a Fernanda aqui que vai compor também o bate-papo. Somos da Dois Rumos, companhia de dança. E a ideia deste bate-papo, deste espaço, né, é que a gente possa trazer para a discussão, estar juntos aqui para conversar sobre coisas que se relacionam, mas coisas que a gente enfrenta dentro da dança de salão, né? Que a gente passa dentro da dança de salão e que são coisas que a gente vive na vida, né? A gente sabe que a dança ela é a nossa micro sociedade, né? Então coisas que a gente encara aí no dia a dia, a gente encontra aqui dentro da dança. E aí, olhando para esse nosso território, para esse nosso lugar, para onde a gente pratica, né, onde a gente está atuando, às vezes é mais fácil, né, para depois a gente levar para esse macrocosmos, né? Então, vamos começar aqui. Eu vou pedir para que a Yara se apresente para a gente, e aí ela começa falando um pouquinho sobre. E aí depois a gente vai falando um pouquinho, eu e a Fê, e a gente vai, como a gente sempre tem feito nos outros dias, abrir espaço para que vocês também falem e componham também esse bate-papo com a gente, certo? É isso aí. Bom, obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou a Yara, eu trabalho com Tantra Bioenergética, que são duas terapias que primordialmente ajudam a gente a ter mais consciência sobre a gente e também sobre as nossas relações, né? Não tem como a gente separar muito, porque muito do que a gente é pelo que a gente aprendeu, né, com os nossos pais, com a sociedade, com nossos pares e tudo mais. E vice-versa, né? Muitas das nossas relações é por isso que somos. Então, por isso que eu trabalho muito com as relações. E não só as relações românticas, sexuais, enfim, todas as relações, né? Tenho me explorado, né, nas danças a dois, principalmente nos bailes a dois rumos. Eu acho que, na verdade, as danças a dois, para mim, se resume a baile da dois rumos. Que os outros bailes eu não tenho me sentido tão confortável. Eu acho que tem esse lugar, né, dessa construção social e das próprias relações, dos próprios ambientes. Então, enfim, esse para mim também é um espaço assim de uma experiência bem positiva, assim, de poder explorar essa relação, as minhas relações e eu mesma através da dança, esse lugar de ouvir, de compartilhar, né? Então, muito da minha experiência, do que eu vou compartilhar hoje com vocês é pelo que eu vivi nessa minha jornada de trabalho também, né? Através dos bailes, das aulas também. Acho que é isso. E para fazer uma costura, né, com o que a gente já viu nos outros bate-papos, quando a gente estava conversando sobre essa pauta, né, eu trouxe para as meninas a última que a gente teve, que era sobre o não, sobre falar e escutar o não. E aí tem esses dois lugares, né, de como a gente tem dificuldade para isso. E aí, conversando sobre essas dificuldades, a gente foi relacionando situações dentro do baile que faziam a gente pensar, mas por que é difícil receber? Mas por que é difícil de falar? Quais são as relações que estão postas ali no baile? Quais coisas, o que acontece? Coisas que estão meio veladas ou não sei, assim, coisas que a gente cria por certas pessoas, né, por certos profissionais, por exemplo. E aí a gente foi pensando nisso e aí a gente foi meio que construindo essa pauta nessa conversa, né? Então hoje a gente nem está muito estruturada,
para falar, assim, detalhadamente. É meio que coisas que a gente foi levantando ao longo dessa nossa reunião. E aí a gente vai fazendo esse movimento com vocês também, de trazer um exemplo, de trazer um olhar sobre esse exemplo, né? E eu acho que, Fê, você pode começar com aquele exemplo que você trouxe sobre os profissionais. Tá, eu vou trazer um exemplo de um profissional que eu queria muito dançar e eu acho que fui perseguidora, de fato, desse profissional. Não entrei em filas, não entrava em filas, porque eu acho que ainda nem tinha esse lance de fila na época, só que era muito difícil dançar com esse professor. E eu sempre ficava muito frustrada porque não conseguia chamar ele para dançar. E também, óbvio, que ele não viria me chamar para dançar porque não me conhecia. Ou eu tinha que ser muito, muito, muito boa ou atraente, ou sei lá. Não sei, tinha que me aparecer muito para que despertasse alguma atenção dele, para que ele viesse me convidar. E talvez nem assim e fosse rolar, porque era um profissional que sempre estava em bailes, né? E assim, eu fiquei, gente, 4 anos tentando dançar com essa pessoa. 4 anos. Em determinado dia, eu estava num congresso mais íntimo, né? Um congresso mais restrito, e onde essa pessoa estava mais acessível, e para o meu espanto, me chamou para dançar. E aí a gente fica, nossa, meu Deus do céu, a pessoa me chamou para dançar. Como que eu vou atender as expectativas dessa pessoa, né? E dançamos. Aí depois da dança, eu me senti mal porque eu não gostei de dançar com a pessoa. Olha só. Eu ficava assim, gente, não é possível. Alguma coisa aconteceu comigo. Porque todo mundo fala que é muito incrível dançar com essa pessoa. Eu fui lá, dancei. Gente, a gente caiu dançando. Assim, foi uma dança desastrosa. Assim, foi uma dança assim que não estava no meu imaginário, não era como eu estava esperando, porque eu aguardei 4 anos para aquilo acontecer. E não gostei. Não gostei de fato. E fiquei assim, não, eu gostei sim. Sabe? Mentindo para mim mesma. Eu gostei sim, porque foi tão penoso que aquilo tinha que ser bom, de alguma maneira. Bom, aquilo foi um momento. Em outro momento, eu dancei com essa pessoa de novo e foi completamente diferente. Aí foi uma dança mais segura, uma dança com mais escuta, com mais percepção. E aí foi diferente, entendeu? E depois dessa dança que eu consegui voltar para aquela primeira dança nossa e falar assim, realmente aquela dança não foi boa. Fui eu que projetei essa dança no meu pensamento, né? E ela se transformou e ela meio que eu quis que ela tomasse a forma que eu projetei, mas na real eu estava enganando a mim mesma, né? E se eu não tivesse me dado a oportunidade, talvez, de dançar com essa pessoa de novo, eu não teria percebido isso, que aquela dança realmente foi ruim e que aquela dança foi uma dança, foi um momento, éramos uma pessoa naquele momento e éramos outra pessoa em outro momento, né? Então, acho que a gente falou muito sobre isso também na conversa, que às vezes uma situação é uma situação, não quer dizer que ela vai se repetir sempre, né? Enfim, era isso. Acho que era esse exemplo assim que eu tinha mais fresco em mente assim para trazer para vocês. Sei, quando você foi me falando, né, eu fui lembrando desse lugar da consciência, né, assim, quanto que é, o que é, eu vou trazer um pouquinho, assim, de algumas coisas teóricas, mas bem rapidinho, assim, a consciência significa justamente a gente estar aberto para poder ver o que está se apresentando agora, que é o oposto da projeção, que na projeção você está imaginando o que você está vendo, você não está vendo aquela pessoa, você está vendo o que você imagina que ela seja, né? A consciência envolve a gente tirar os véus da projeção. Então, a projeção é tudo isso que a gente fantasia baseado em todos esses recursos internos que a gente tem e também externos, nessa combinação dos dois. Então, quando toda a minha vida eu cresço vendo filmes e que aparece um príncipe que vai me deixar feliz para sempre. Bom, aí vai construindo isso. Que esse príncipe é branco e magro e tarará. Bom, tarará.
que, enfim, todas essas coisas vão construindo um imaginário inconsciente de que quando a gente vai, por exemplo, para um baile, de repente aparece alguém que aciona uns gatilhos e a gente projeta de que aquilo que eu espero ter vai vir aquilo da imagem que eu aprendi que estava relacionado com aquilo, né? E então, o que pode nos ajudar a nos relacionar com as pessoas e não com as nossas projeções? Peraí, antes do que vai nos ajudar, né? Acho que é importante a gente perceber que a gente se relaciona, sempre vai ter as projeções. É uma ilusão a gente achar que, de repente, tudo vai sumir. Acho que o primeiro momento é a gente perceber, né? Então, também tomar consciência de que tem as projeções e que é isso. Então, quando eu lembro não sei que palestra que eu ouvi, acho que era da Juliana Freire, que ela estava falando assim, para quem são as pessoas que a gente diz sim e para quem são as pessoas que a gente diz não no baile. Por mais que você diga, não, mas eu digo sim quando eu quero e não quando eu quero. Mas se você olhar sobre um panorama geral, tem uma cor que é individual e coletivo, que a gente está reproduzindo até mesmo nessa autonomia de escolha de com quem eu escolho dançar, né? E aí isso vai para muitas coisas, de que passo que eu escolho fazer, ou se eu escolho não fazer passo, e roupa que eu escolho usar. Então, enfim, né? Isso vai para muitos desdobramentos. Então, acho que o primeiro momento é isso, da gente assumir que sim, tem essas projeções. Aí, no segundo momento, acho que a gente poder identificar o quanto que essas projeções nada é só bom e nada é só ruim, né? Uma parte das construções que a gente tem serve também para nos auxiliar ou já serviu em algum momento. Não estou dizendo todas, mas uma parte a gente vai aprendendo, vai dizendo, por exemplo, percebi que dancei com alguns homens musculosos e eles eram muito duros na dança. Aí eu crio o quê? Uma imagem de que homens musculosos são duros na dança. Isso tem uma função que é de me proteger se eu considero, ou me ajudar. Se eu considero aquela dança boa, que eu vou para aquilo. Se eu considero essa dança que não me sabe, não boa no geral, né? Mas boa para mim, então eu não vou dançar com homens assim. Então isso a gente reproduz isso porque tem uma função. Só que se a gente se abrir para dançar com mais pessoas e mesmo com a mesma pessoa, várias vezes como a Fê trouxe, a gente pode perceber que tem outras camadas. Às vezes tem pessoas que têm determinado padrão que se repete num primeiro encontro, né, o que a gente chama de caráter. Então tem pessoas que, por exemplo, são mais, sei lá, exibidas. Então, num primeiro momento que ela não tem uma intimidade, não se sente segura na relação com você, ela pode ter uma tendência a repetir esse comportamento. E pode ser que ela tenha essa tendência a repetir com você, com outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa. Isso não significa que é o que ela é, mas isso é uma proteção dela. Todos nós temos proteções diferentes. A minha proteção é a não forma. Como eu começo a ficar assim, sem consistência nenhuma na dança, é porque eu tô me sentindo muito insegura, assim, de que para me proteger da exposição de não saber fazer pelo medo de errar, eu crio coisas que podem ser qualquer coisa, que daí eu coloco que esse lugar não é um erro, sabe? Isso também é uma proteção. Para outras pessoas, às vezes, é fazer só o passo pelo medo de errar. Os dois estão com medo de errar, mas são proteções diferentes, né? Então, acho que é importante a gente ter essa consciência. Quais são os nossos mecanismos, né, de defesa que a gente costuma se defender, enfim, trazer para quando a gente não se sente seguro numa relação. O que a gente faz, então, que ambiente, que forma de dançar, se é respirar, que ferramentas que eu tenho que pode me ajudar a me sentir mais seguro. Porque é essa segurança que permite que eu me relacione com as pessoas. Porque aí, quando eu estou segura, eu consigo estar mais aberta. A abertura, ela está diretamente relacionada com a segurança. Quando a gente está inseguro, a gente se fecha. É por isso que eu me sinto muito mais à vontade de dançar no baile da Dois Rumos.
Eu consigo fazer passo, consigo não fazer passo, consigo, enfim, trocar com pessoas que têm experiência e não têm experiência. Em outros lugares, eu percebo que eu tenho que ir com uma proteção muito mais alta de responder e tudo mais, e isso tem um gasto energético, né? A gente está sempre num estado de tensão. E aí entra uma última coisa que eu queria trazer para finalizar essa fala, que é a gente ter a consciência do porquê que a gente está fazendo o que faz, do porquê que eu estou indo nesse baile. É para me divertir, é para conseguir alunos, é para conhecer pessoas, é para flertar, sei lá. Não colocando um lugar de certo ou errado, mas é importante a gente ter consciência. Por quê? Se a gente não tem consciência do porquê está fazendo isso, provavelmente a gente vai expressar para outra pessoa de uma forma também que não é o que a gente está querendo. Não me vem uma palavra boa agora, né? Mas, por exemplo, vamos supor que eu quero ir para conquistar aluno. Eu nem sou professora, mas vamos camuflada, pode ser. Não, vou pegar no meu caso. Vamos supor que eu estou indo para um baile para conseguir cliente. E aí eu chego lá e digo que não, que é para me divertir. Aí eu vou chamar, aí uma pessoa vai me chamar e eu não vou conseguir ser sincera. Tipo, quero, não quero, tô cansada, quero fazer desse jeito, porque eu vou estar tentando moldar todas as minhas relações, todas as danças baseado em que aquela pessoa me veja como uma boa terapeuta, enfim. E aí eu deixo de ser eu sou aquela persona por causa desse objetivo camuflado. E provavelmente a pessoa nem vai. O pior é que é isso, nem o que a gente quer a gente consegue quando a gente não tá claro isso. Porque aí a pessoa também fala, ué, mas ela tá aqui para dançar, mas ela tá falando do trabalho, mas por que ela tá falando do trabalho na dança, sabe? Tipo assim, a tendência é que dê mais ruim do que qualquer coisa. Então, esse lugar da importância é muito fundamental para a gente tanto conseguir o que a gente quer, quanto ter o consentimento da outra pessoa, da clareza do que a gente está fazendo ali com ela, né? É isso. Foi maravilhosa. Aproveitando essa sua última fala, foi uma coisa também que a gente comentou, de ter a consciência e de ir com essa consciência, né, por exemplo, para o baile, porque eu acho que isso, eu acho não, né, isso facilita muitas coisas, né, por exemplo, eu querer, vou pensar que eu vou para o baile e eu quero conquistar alguém, sei lá, e eu acho que conquistar alguém é ir com determinada roupa. E aí, naquele dia, eu vou com aquela roupa. E tipo, mas não, eu vim aqui só pra dançar, não imagine e tal. E aí, fico nesse lugar, né? Tipo, ai meu Deus, sei lá, não tá claro pra mim, não fica claro pro outro. Aí eu me frustro porque aquilo que eu queria não vai ser alcançado, né? E aí eu também, ao me frustrar, eu também, de alguma maneira, jogo uma culpa no outro. Ah, mas o outro não me viu. Nossa, mas eu tava tão incrível aquele dia. Nossa, eu queria, sei lá, né? Ou até, eu acho que assim, rola, pensando nesse lugar da conquista, né? Se não tá claro pra mim, eu fico também com todo esse medo de julgamento, né? Tipo, eu vou pro baile e eu quero beijar muitas pessoas. E tipo, é isso que eu quero essa noite. E tá tudo bem, gente. Vocês vão me ver aqui, ó, com 5, 6 e ok, né? Só que pra mim, só que tem que estar claro pra mim primeiro, porque se não tiver claro pra mim primeiro, quando que vai ter julgamento, isso não é uma coisa que eu controlo, né? Isso é como as outras pessoas vão me olhar. E aí, quando chega esse olhar do outro, eu vou estar mais preparada para esse olhar ou não, né? Vocês podem falar também, se vocês quiserem, sobre isso. Pô, Kelly, só uma coisa que você falou, que esse lugar de me aceitar mais ou menos, né? Nossa, é tão importante a gente saber isso, que a gente não controla o outro, mas o quanto a gente está consciente de porquê faz com que... Eu não sei, acho que volta para aquele lugar da segurança, né?
e volta num lugar assim do valor, porque se aquilo você conseguiu assumir isso para você, você percebe que isso tem um valor para você. E então esse valor é construído internamente. Se a gente não constrói o nosso valor interno, quando as outras pessoas trazem, enfim, as críticas ou esses não encontros, né, a gente se sente muito mais abalado, muito mais afetado, porque eu estou esperando que o outro me dê esse valor, né? Então, é muito importante isso, a gente... E aí, de novo, volta para a frustração, volta para a expectativa não atendida, para a culpabilização do outro, né? Uma bola de neve. Eu me lembrei aqui de algumas situações em que é importante também a gente, às vezes, desapegar de algo que a gente foi preparado para que também consiga calibrar com o outro que a gente está dançando. Porque como a gente está falando de danças a dois, né? Às vezes eu vou pro baile, sou professora, quero me promover profissionalmente, então eu sei que quanto mais passos incríveis eu for fazer, mais as pessoas vão me olhar e talvez elas me procurem no Facebook, no Instagram e tudo mais. Só que de repente a pessoa que está dançando comigo não tá com essa intenção, né? E, e aí me vem aqui, tipo, como perceber, né? Como perceber que às vezes eu estou impondo uma situação para aquela pessoa, um objetivo meu, ou estou me usando daquela pessoa para que todo o meu planejamento, toda a minha estratégia seja executada, assim, sabe? Então eu fiquei aqui pensando nisso, porque em alguns momentos em baile eu já senti que estavam me usando para aparecer, né? E aí eu falei, mas essa dança tá horrível. E eu sei por quê, sabe? Tipo, e não conseguir discutir isso com a pessoa no baile, gente, é muito angustiante, né? Porque eu saio da dança assim, meio tonta, assim, sabe? E assim, eu falei, nossa, eu fui usada, sabe? Tipo, nossa, eu fui usada, assim, e não sei o que fazer com isso, né? E aí eu fico assim, quantas vezes eu também não me usei de alguém e quanto de coisas tóxicas que podem escorrer dessa dança, assim, né? Que eu acho que, de repente, é uma experiência, né? Eu acho que cada dança é uma dança, enfim. Mas se de repente a gente conseguisse conversar sobre essas coisas depois das danças, assim, né? Seria incrível, assim. Depois de cada dança, vamos ter aqui 2, 3 minutos para conversar o que a gente achou, assim, sabe? Eu acharia incrível, assim. Mas como a gente está numa sociedade que é imediata, né, imediatista, e acabou uma dança, quero ir para outra porque eu quero aproveitar o baile ao máximo. Talvez a gente não dê esse tempo de conversar e sentir o que foi aquela dança, né? Não, uma coisa só que quando a Yara estava falando, né, que eu fiquei pensando muito assim, fazendo um paralelo, né, de como a gente tem uma percepção a partir de uma dança ou a partir daquilo que a gente imagina, né, até do exemplo que a Fer trouxe, a gente cria aquela percepção ou aquele pré-conceito, né, daquela pessoa ou dos estereótipos, né, quando a gente fala, não é porque eu dancei com um cara musculoso que todos os caras musculosos vão ser desajeitados ou duros e tal. E eu pensei muito em quando a gente fala assim, né, na militância LGBT, a gente fala muito sobre isso, né, sobre os estereótipos e os preconceitos que surgem a partir disso, né? E aí o que a gente faz com isso, né? Então, tá, beleza, eu, eu, eu olhei aquele cara musculoso e aí eu já criei esse preconceito, né, a partir desse estereótipo que eu tive, né, que, a, que a sociedade impõe ou qualquer coisa do tipo, mesmo para as pessoas gordas, mesmo para as pessoas com deficiência, né, várias crenças limitantes aí que nos colocam e e aí eu entendo, né, geralmente a gente não entende, né, que todas essas crenças são só preconceitos da nossa cabeça. E aí a gente parte então para a discriminação, que é o ato, né, de externalizar isso,
de não tirar para dançar ou não aceitar uma dança e tudo mais, né? E, e o quanto que a gente precisa desse processo de trazer para o consciente de novo, né? Também de entender isso, de entender que esse processo, né? Que tudo isso que essa não aceitação ou isso que eu não tô com vontade, né, de dançar com essa pessoa, mas o quanto eu realmente não tô com vontade ou o quanto essa não vontade é a partir desse preconceito, né? Mas o quanto mais a gente estimular isso, a gente trazer isso para a consciência e conseguir começar a perceber isso, né? Ainda que a gente não esteja ainda naquele ponto de passar por cima disso, né? Eu acho que é um primeiro passo, né? Eu me percebo muito nisso, assim, de ter muitos preconceitos, né? Acho que cada um tem um pouco, né? E eu reconheço muitos preconceitos em mim e é um processo, né? E eu vejo isso muito dentro da dança também, né? Hoje em dia, né? Tendo conversado muito mais, tendo ouvido muito mais sobre isso do que antes, eu vejo um paralelo muito grande assim com toda isso que a gente fala, que a gente discute também na militância. Eu só compartilhar um pouco disso, dessa percepção. Você estava falando, né, de quem que a gente escolhe dançar e quem que a gente escolhe não dançar, né? É uma pergunta que eu me faço muito, estou me fazendo muito esses tempos, um pouquinho antes da pandemia, né? Porque eu estava indo mais em baile. E me observando e não me limando assim, sabe? Fernanda, quem são as pessoas que você realmente tem desejo de dançar nesse baile? E eu sempre ia para as mesmas pessoas, assim, sabe? Que é o tipo de estereótipo que alimenta o meu imaginário desde pequena, né? É... enfim, que essa pessoa tem uma cor específica, essa pessoa é de um gênero específico, essa pessoa tem uma estatura específica, né? Então, e falando assim, e tipo, tentando trazer consciência que, ó, é isso que habita o seu inconsciente hoje, e o que fazer, que chave eu preciso virar para que isso se transforme, assim, sabe? Então, é olhar carinhosamente, pelo menos eu me senti assim, olhar carinhosamente para mim e perceber para onde que os meus desejos eram direcionados e tentar, de alguma maneira, transformar aquilo, entender por que que aquilo acontece e propor para mim, mesmo que naquele momento não seja o meu desejo transparente, singelo, realmente não seja o meu desejo daquele momento, mas que eu, sei lá, consiga trazer uma outra forma de operar em mim mesma, assim, sabe? Mesmo que me reprogramando, não esperando que isso, sei lá, venha da fada madrinha. Pim, mudei a sociedade, todo mundo é fluido, todo mundo é plural, todo mundo, sabe? Então, é mais por esse sentido, assim, da gente observar que sempre vai ter meio que o modelo, né? Aquele modelo é aquele modelo que vai se satisfazer naquele momento e perceber que existe e que, de repente, a gente pode propor mudanças, né? Mesmo dentro do baile, assim, porque dentro do baile é só... Eu acho que ele é um exemplo bem nítido, né? Das nossas escolhas fora dali também, né? Para quem que a gente direciona a paquera no ônibus, para quem que a gente dá mais atenção no Facebook, no Instagram, né? Quem que a gente curte mais. Então, tudo que a gente faz dentro do baile também é um reflexo do que a gente faz fora e vice-versa, né? Porque a dança não consegue fugir do que a gente é no dia a dia. Enganado quem falou que a dança é um mundo perfeito, onde a gente pode ser que a gente não é. Eu não acredito nisso. Eu acho que lá a gente não tem escolha, a gente é o que a gente é, independente se a gente acha que ali é um lugar para não ser, né? Uma coisa até para perguntar para você, Fê, por conta da sua fala inicial. Uma coisa
pelo menos acontece muito comigo, tipo, no sentido de fazer projeção como se, no sentido negativo para mim, no sentido de eu não chamar a pessoa, porque, tipo, sei lá, eu vejo ela dançando, nossa, eu falo, meu, a pessoa dança muito bem, e eu, tipo, tem pessoas que eu nunca chamei por medo, tipo, eu falo, não vou chamar mesmo, porque eu morro de medo de dançar com a pessoa, porque, enfim, eu me sinto inseguro, enfim, acho que eu não sei dançar, enfim, lógico, todo mundo tá aprendendo, mesmo quem é mega profissional sempre vai continuar aprendendo. Mas como que existe, e aí trazendo para a era, se existem ferramentas que a gente pode utilizar para perder esses medos, por exemplo, para quebrar essas barreiras. Porque eu ainda tem pessoas que eu não chamo, morrendo de medo, e tem pessoas que, quando me chamam, eu morro de medo de dançar, continuo morrendo de medo, porque eu falo, meu Deus, eu não danço demais, eu não danço nada. Tipo, por exemplo, quando o Tony me chama para dançar, eu falo, meu Deus, o que ele vai fazer? Eu não sei nada, ele me chamou, tô ferrado. Eu não tenho uma resposta para te dar. O que eu tenho, assim, são uns pozinhos, ver o que você junta com isso. Eu acho que tem um lugar de se questionar por que eu tô indo para essa dança, né? E esse porquê eu não tô dizendo nem que é um lugar só da mente, né? Um lugar mais integral, mas, tipo, vamos supor, acho que é um lugar muitas vezes inconsciente, por isso que esse exercício de se perguntar é um exercício de ir exercitando puxar para a consciência, porque às vezes a gente pergunta por quê e fala, não sei. Tá, uma camada não sei, mas continua se perguntando. Eu também tenho esse medo, mas eu percebi que o que tem me ajudado nisso? Ver essa pessoa como uma pessoa. Isso não exclui o meu medo, mas amplia uma outra conexão. Eu acho que, assim, uma coisa que ajuda é a gente criar mais pontos de segurança. Isso não diminui os pontos de insegurança, mas nos dá mais condições, mais ancoramento para lidar com aquilo. Eu acho que sim, os medos, todos esses sentimentos que a gente aprendeu que é negativo, eles vão continuar existindo. Mas os nossos pontos de apoio esses pontos de segurança que nos ajudam a ter condições de enfrentá-los sem que aquilo seja tão apavorante. Então, nessa situação, o que seria um ponto de apoio? Por exemplo, pensar qual que é o meu medo com dançar com ele? Não sei, daí cada um tem que ver o seu, né? Quais são as coisas que eu tenho que eu acho legal? Quais são as coisas que eu já vi por danças ou por coisas que eu vejo dele, que ele me falou, que são pontos em comum? Sei lá, a gente, dos dois gostam de girar, os dois gostam de rolar no chão. Eu não sei, enfim. Às vezes não tem nada disso e é na própria experiência que vai vir. E aí eu tinha escrito uma coisa aqui antes, mas assim, tudo isso tem um lugar teórico que não é tão só na teoria que dá para mudar, né? Tipo, tanto no Tantra quanto na bioenergética, a gente trabalha muito esse lugar de segurança a partir do próprio corpo, através de exercícios de enraizamento, de consciência da perna, da respiração, como que todos esses inseguranças vão afetando o nosso corpo e como que a gente aprende a não transformar o nosso corpo, mas autorregular nossa energia do corpo para lidar melhor com esses processos. Então, vou pensar numa coisa assim bem prática. Por exemplo, quando a gente começa a ficar ansioso, a tendência é que a gente traga a respiração mais para o peito, encolha a barriga, contrai a barriga, às vezes tensiona a pelve, às vezes estende os joelhos, enfim. Fica menos plantado com os pés no chão, perde a sensação de contato com o chão. Então, o oposto para isso é pensar a saída disso é pensar nessas ferramentas. Então, como que eu trago a respiração mais para minha pelve? Como eu deixo os meus pés mais em contato com o chão? Como eu tento soltar um pouco mais a cabeça, porque a cabeça também é um lugar que a gente fica no controle do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente... Todas essas fantasias são na cabeça. E quando a gente está com o pescoço duro, a gente não consegue se conectar com essa sensação de segurança que vem das nossas pernas, não vem da cabeça. Então, não é só um lugar de entender, né, o medo. Tem um lugar da consciência, mas que ele vai aparecendo junto com o corpo. Então, é isso, assim, acho que na prática é essas reflexões junto com essas observações corporais e tentando, se possível, no quanto for possível, ir trabalhando isso da respiração, da conexão do chão e tal,
e vendo como que isso, o que isso te traz na prática, uma mudança nessa relação. E registrando isso. Porque da mesma forma que as experiências negativas nos trazem um registro, as positivas também nos trazem um registro. Só que a gente precisa, é importante a gente ampliar essa potência de, olha, é verdade, eu dancei com essa pessoa agora e foi super legal. Eu lembro disso, meu primeiro baile com a Camila, eu cheguei no baile e vi ela dançando com o Carlos. Pense, meu primeiro baile da Dois Rumos, vejo Camila e Carlos dançando aquela dança flutua. Foi marcante pra mim. Eles assim, rodopiavam, ia pra lá, sentava, ela controlava as pernas assim. Eu fiquei assim, tipo, nossa, maravilhoso, tipo, um espetáculo assim, tudo incluso, mas que chorando na fila do pão nessa situação, né? E aí eu cagando de medo, mas fui dançar com a Camila. E aconteceu uma coisa assim da gente, eu lembro a música, e eu lembro que a gente ficou abraçadinho, assim, ó. Aí eu saí de lá e falei assim, ai, que gostoso, eu consegui dançar. Aí eu registrei essa sensação em mim, o quanto que foi um encontro muito incrível com uma pessoa que tinha um monte de técnica, mas que as duas se abriram para aquele encontro do que fazia sentido naquele momento. Então, isso me ajudou a desconstruir um pouco a essa idealização, por exemplo, de outros professores da Dois Rumos, de outros participantes da Dois Rumos. Então, essas desconstruções nos ajudam a registrar isso, vai em cadeia também, né? Não é só o que é, entre aspas, negativo que marca, né? Acho que os positivos também, e vamos fortalecer isso. Registra, ancora e fortalece. Isso que você falou do registrar, Yara, é muito isso mesmo, porque hoje eu não me sinto mais. Eu me permito dançar com as pessoas sem criar muitas expectativas, né? Expectativas a gente vai criar sempre, isso eu já desapeguei. Mas sem criar muitas expectativas ou projetar algo que eu não sou, né? Algo que não vai atingir a expectativa que o outro. Que não, tipo, eu fazer uma expectativa de mim do que o outro tá achando de mim, né? Então, tipo, uma expectativa minha da expectativa do outro. Então, mas isso é só registrando, só a experiência me trouxe. Então, tipo, quando eu olho para a Fernanda de 10 anos atrás, ela não tinha isso registrado no corpo, né? Ela não tinha essa segurança, digamos assim, de me permitir entrar numa dança e errar. E mesmo que isso é como se eu endeusasse uma pessoa e me desumanizasse, assim, sabe? Então eu sempre ficava menos humana enquanto a pessoa mais divina. Então, tipo, quando eu comecei a meio que equilibrar e falar, não, essa pessoa é uma pessoa também, que nem você falou, é uma pessoa. Então a gente vai achando a nossa humanidade, assim, sabe? Eu acho que foi mais por de achar a humanidade de todo mundo e que nem sempre as danças vão ser incríveis e que não ter expectativa é muito difícil, assim, é muito difícil, é um exercício diário. E às vezes só de você falar não vou ter expectativa, você já criou um monte, né? É incrível. Bonito isso, Fer, muito bonito. Eu fico pensando também assim no quanto a gente cria expectativa da gente mesmo, assim, né? O quanto a gente se cobra, né? Sei lá, por performar, ou por fazer bonito, ou por atender as expectativas do outro, né? Eu lembro também direitinho, assim, né? Primeiro baile que eu fui da Dois Rumos, né? Que eu entrei, aí eu lembro que foi eu, o Rô e a Nath, eu acho, a Nath Pena. E aí eu entrei, o Tony me tirou pra dançar. Tipo, primeira dança do primeiro baile, da primeira vida, da primeira experiência, do primeiro tudo, assim, o Tony me tira. Mas eu tremia, parecia uma vara verde, assim. E foi uma delícia, foi muito gostoso, assim. Eu falei pra ele, ó, acho que você, sei lá, é o terceiro homem que eu danço na vida, faz muito tempo que eu não danço, tá, mas vamos lá. E foi muito gostoso, foi muito gostoso. E é isso, assim, porque e especialmente
esses professores com quem a gente tem contato, né, mais assim, Tony, Fer, Kelly, Carlos, né, todos os dois rumos e todas as pessoas maravilhosas que estão nesse baile, eu acho que se tem uma coisa que eu não sinto é essa cobrança, assim, do tipo, ó, se eu tirar você para dançar, você vai ter que fazer jus, né, a essa honra de estar dançando comigo. Isso de verdade eu não sinto, assim, eu acho isso muito reconfortante, assim, de eu poder estar lá, né, naquela dança, para a gente ter e criar aquilo que a gente vai criar, né? Seja uma dança num abraço, né, como a que a Yara comentou, né, com a Camila, que eu particularmente adoro, assim, adoro, né, tipo, é uma das minhas melhores, né, eu gosto muito dessa conexão, assim, é bem uma rocha mesmo. Que eu acho que isso não faz da minha dança menos dança, sabe? Menos, menos conexa ou menos, sei lá. Hoje em dia eu me sinto muito mais tranquilo quanto a isso, assim. É, e é se permitir, né? Se permitir, tipo, fazer umas coisas, né? Doida, se der vontade também, né? Eu e a Yara, a gente tem muito disso, né? E eu acho divertidíssimo também, eu acho muito gostoso. E é isso, né? Se permitir e saber que o outro vai estar lá para aquele momento, né? Se alguma outra pessoa, né, independente do baile, independente do local, ela vai ter que saber que vai estar tirando você para dançar para criar uma terceira coisa, né? Que não é aquilo que ela está colocando, né? Não é só ela e não é só você, né? Tipo, não é só uma pessoa com uma certa experiência, outra pessoa com uma mais ou menos experiência, e vai ser criada uma terceira coisa aí, né? E é isso que é bonito da dança, né? Dessa dança a dois, né? Que é criar o três, né? Então, acho que, sei lá, é, só memórias boas desses bailes incríveis. Vou acrescentar uma coisa que acho que acrescentou na minha resposta para o Natal, que é uma resposta para mim mesma também e para todo mundo, que é um lugar da gente reconhecer as nossas potências, sabe? Esse é um outro ponto de segurança. Porque, por exemplo, eu vejo que eu tenho uma potência de me abrir assim para o afeto, por exemplo. Claro, tem vezes que não, e tem vezes que eu não quero, tem vezes que eu não consigo, tem tudo isso. Mas eu tenho uma tendência a conseguir me afetar, né, trocar afetos com as pessoas. Então, quando eu estou insegura para algo, eu puxo para minha potência. E, claro, eu acho que é um lugar da gente equilibrar, não ficar só na zona de conforto, porque a potência também é um lugar com um ponto de segurança, mas também é uma zona de conforto, né? Assim como tem outras pessoas que sabem muitas técnicas de condução. E é isso, elas vão a partir daí porque elas consideram que essa é a potência delas. Então, a própria palavra dança, né, justamente esse pulsar entre as nossas potências e as nossas dificuldades, que são pontos a gente a poder experimentar, né? Mas relembrar das nossas potências é algo muito importante, que assim, tá em muitos lugares, né? Tem muitas coisas que a gente não sabe. Essa pergunta me pegou muito, Natal, por isso que eu tô voltando ela, porque eu também me cobro muito, assim. E o que me ajuda é lembrar do quanto eu já construí também, né? Quanto eu já construí, quais as coisas que eu tenho de bom e tudo mais. Aí isso me dá um respiro para poder olhar para as coisas também que são dificuldades, né? É isso. Eu queria colocar uma pergunta para os professores aí de dança, que é como que vocês fazem para quebrar essa barreira no sentido quando alguém projeta essa imagem de vocês enquanto professores, tipo, idealizando vocês como um mega dançarino. Como é que vocês quebram essas barreiras no sentido para que a pessoa entenda, não, você pode dançar comigo também? Eu lembrei disso a hora que o Arthur estava falando. E já aconteceu comigo, assim, de eu dançar com alguém no baile, principalmente nos nossos bailes, né? E aí a pessoa... Só que eu fui convidar, né? Tipo, eu fui convidar a pessoa para dançar comigo. Aí a pessoa fez assim... Não vou, não! Aí, tipo, veio dançar. Ou então, depois que a gente dançou, virou para mim e falou assim... Nossa, mas
foi tranquilo, assim, tipo, foi tão ótimo. Eu falei, foi simples. Eu sou desse lugar também do abraço, né? Eu sou dos poucos movimentos. E aí eu falava pra pessoa, tipo, não me coloque nesse lugar, eu não estou aqui, ó. Eu estou aqui junto com você, a gente constrói junto a relação, né? Mas com quem veio pra mim e falou, né? Eu acho que tem esse lugar também quando a pessoa consegue se abrir, né? E colocar pra fora essa, meu Deus, ai, não vou dançar com você. Não, você é a Kelly, não. Eu falo, não, eu sou a Kelly que dança aqui com todo mundo, gente, vambora. Eu acho que eu faço meio que a Kelly tá fazendo também, né? Porque eu sinto que também as pessoas não me chamam muito pra dançar, né? Eu sou um pouco fechada, real sou, mas é porque essa é a minha cara. Não quer dizer que eu estou brava, pode me chamar pra dançar. Então, quando eu vou convidar, também tem essa, né, essa repulsa, né? Mas é que nem eu falei, eu tento não, né? Somos dois humanos e enfim, por mais que eu tenha mais experiência que você, a gente sempre pode aprender um pouco um com o outro. Então a gente vai falando, vai dialogando nesse sentido. E eu gosto muito, às vezes perceber que a pessoa tá. Eu acho que é mais da Fernanda professora, sabe? Depois que eu termino a dança, eu elogio algo que eu gostei muito naquela dança, assim, sabe? Então eu falo, nossa, que demais esse seu abraço, tipo, nossa, que demais esse passo, ou, nossa, que demais a sua cabeça tá linda, assim, sabe? Mas muito da sinceridade, da coisa que eu mais gostei e trazer, externar aquilo para aquela pessoa, para que a gente possa se sentir no mesmo lugar, assim, sabe? Que não há uma hierarquia professor e aluno, né? Artista, público, a gente tá criando juntos, né? E eu lembro que uma vez, isso não é só de aluno, uma vez eu tava no retiro e aí eu chamei o moço para dançar e ele falou, eu não dou conta. Tipo, ele olhou para mim e falou, eu não dou conta. Eu falei, como assim? Você não dá conta? Você é professor. Eu sei, você é professor, você não vai dar conta do quê? Não, você é do contemporâneo, eu não sei nada disso. Eu falei, mas você não me viu dançando ali, tipo, abraçada com a pessoa no look tradicional, assim, sabe? Não é porque eu sou do contemporâneo, né? Que as pessoas colocam isso, que a gente é do contemporâneo. Eu sempre falo, não, amigo, eu sou da dança de salão. O que a gente vai criar aqui, se tornar contemporâneo ou não, é um resultado do que a gente vai encontrar. E só sei que eu fiquei, não que eu fiquei insistindo, né? Vamos dançar, tal. Aí não, tá bom, não quer dançar. Aí no outro dia, não, vamos dançar. E não queria dançar. Eu falei, não, tudo bem, então. A gente não dança assim, sabe? Eu falei, e aí eu fiquei me refletindo, né? Que imagem será que eu tô passando para as pessoas que estão afastando ela, assim, sabe? E aí eu comecei a me culpar um pouco, tal. Mas saiu porque eu falei, não vou me grilar por causa de uma situação, né, tal. Talvez ele tenha outros motivos e que não queira ter me contado e tudo bem. A gente dançou no outro dia, foi de boas, assim, e é isso. Esperar que a vida traz, né? Eu tenho questões, assim, com esse tema. Várias questões. Porque, às vezes, eu me sinto meio que dos dois lados, né? Tanto da pessoa que projeta, quanto da pessoa que é projetada várias expectativas, assim, no corpo da... Tanto pro meu corpo, quanto pro corpo das outras pessoas, né? Às vezes, quando alguém me convida para dançar, eu tenho a sensação de que eu tenho que produzir uma dança incrível, assim, que tem que ser, tipo, a melhor dança da vida da pessoa. Ao mesmo tempo, quando eu convido uma pessoa, tem um quê, né, que fala assim, tipo, tem que ser uma dança incrível para ela, não, sabe, tipo, projetando que a pessoa sinta coisas a partir da minha dança, né? E no fundo não é isso, né? Tipo, a gente não tem que ir para uma dança esperando que a pessoa sinta as coisas A ou B, né? A gente tem que ir mais aberto, mais desprendido, mas é uma evolução espiritual que ainda não acessei, assim.
tô a caminho. Eu entendo muito isso do Natal, assim, e eu me vejo muito nesse lugar no baile também. Tipo, hoje em dia, né, pós ou durante a pandemia, eu tenho desconstruído muita coisa também, e tem sido muito bom isso. Tenho falado bastante hoje mesmo cedo com as duas Carols que eu sempre converso todo final de semana. E, e eu falo muito disso, assim, do quanto eu tenho me descoberto e me permitido aqui, né, nos bailes online, e que é diferente do que eu não fazia, né, de me soltar e tal, de chamar as pessoas, né, de chamar as pessoas para dançar, muito mais do que nos bailes presenciais, assim, e nos bailes presenciais, especialmente com vocês, assim, sendo muito sincero e transparente, assim, eu era muito isso, é muito isso de, meu, tipo, o Carlos eu nunca tirei pra dançar. Eu tive coragem de tirar ele pra dançar online no último baile, pela primeira vez, sabe? É, porque e demandou realmente assim, não, eu vou, não vou, ainda não. Não, agora eu vou. E com esse medo, assim, tipo, meu Deus, sabe? Que é muito do que a Fer falou, assim, de colocar, né, endeusar a pessoa e tá tudo bem, é um ser humano, né? A pessoa a gente vai construir alguma coisa juntos aí, né? E, e é muito doido, assim. Eu me vejo muito nesse lugar. Várias pessoas que eu morro de vontade de dançar, morro de vontade de dançar em todos os bailes presenciais, assim, com vocês ou e com outras tantas pessoas, né? é, eu vou sempre na minha zona de segurança, né? Nas pessoas que eu já dancei algumas vezes, que eu danço com mais frequência, ou nas pessoas que me tiram para dançar, que aí eu tenho sempre aquele, ai meu Deus, mas né, não vou perder essa oportunidade também de, né, eu passo um pouco por cima disso, né? Desse medo aí, dessa, sei lá, não sei se é medo é a palavra, essa insegurança, talvez, né? É mais fácil passar por cima dessa segurança quando a pessoa me tira para dançar do que, né, se demandar de mim isso. E eu me vejo muito nesse lugar, muito, muito, muito. Espero que menos depois dessas experiências dos bailes online. Uma coisa que eu lembrei, eu acho que complementa a minha fala, que é algo que eu faço, assim, que eu penso, que eu tenho como prática, que é conversar, né? Vocês sabem que eu gosto de conversar. E aí, geralmente, o que eu faço, pensando assim nos bailes, até nos bailes online também, eu puxo o papo, né? Eu lembro que eu sentava do lado das pessoas para conversar, e aí a gente falar sobre, sei lá, as coisas do baile, ou perguntar, né, se era uma pessoa nova, como você chegou aqui, ou como é que você, ou os amigos que eu já conhecia, né? Como é que você tá? E daí dessa conversa partir para dança, né? Então, o meu movimento tá muito no diálogo. Então, eu veio muito para mim essa sensação assim de tipo sentar, bater um papo, falar, vamos dançar a próxima música. Aí eu lembrei disso que a pessoa falava assim, não. Aí eu falei, vamos dançar, vamos experimentar. Aí a pessoa ia. Então, esse é uma coisa que é um lugar que para mim é confortável, né? Esse lugar da conversa. Olha o chat aqui, ó. Sou mesmo, sou boa de lábia. E aí me ajuda, né, nesse lugar de construir esse espaço, construir esse lugar para a gente ir para a dança depois. Duas coisas que eu queria falar, né? Arthur, essa insegurança rola daqui também, assim, tipo, confesso que eu tenho vergonha, assim, de não só você, mas de chamar outras pessoas para dançar também, assim. Na verdade, eu sempre falo isso, a Fernanda já não acredita mais, mas eu tenho muita vergonha de chamar as pessoas para dançar. E
Outra coisa que eu queria falar é que depois, né, eu fiquei refletindo sobre a pergunta do Natal, né, tipo, de como que a gente elabora como que a gente cuida, né, desses medos e dessas inseguranças de chamar profissionais para dançar, né? E eu acho que é que é um rolê de dois lados, sabe? Tipo, não depende só de do aluno que está chamando, né? Vou usar um exemplo aluno-professor. Não só depende do aluno que está chamando, mas também depende do professor que tá recebendo aquele convite, né? Tipo, da forma como ele vai receber e da forma como ele vai conduzir essa experiência, talvez, né? Porque sei lá, acho que nesse momento a gente já tá tão inseguro que qualquer caretinha, assim, sei lá, tipo, qualquer fala já soa muito maior, né? Então acho que demanda um cuidado tanto da pessoa que tá convidando em saber que é uma outra pessoa, né? Quanto do profissional, de saber que por quantas barreiras aquela pessoa venceu para chegar para convidar-nos, né? E aí eu acho que é um lance muito longo, assim, pra gente discutir. Mas ao mesmo tempo, eu acho que precisa-se, né, como um todo, tirar essa expectativa também, que eu imagino que tenha muito em cima de vocês, né, de vocês professores, de que a pessoa está me tirando, então eu vou ter que é muito do que você falou, né, Carlos, de não, tem que ser a melhor dança da vida dessa pessoa. Não tem que ser, né? É, vocês, professores, vocês não precisam, não podem, não devem carregar esse peso, né, dessa, dessa responsabilidade de tornar essa dança especial, essa dança única, essa dança incrível, né? Eu entendo, assim, que tenham momentos, né, tenham situações, sei lá, se não sei, né? Vocês vão saber muito melhor do que eu, mas imagino que, por exemplo, num baile que tenha no final de um dia de workshop, sei lá, teve um workshop aí de 4 horas que esse professor deu esse workshop aí, né, inteiro e tal. Aí no final vai encerrar com meia hora de dança, sei lá, não sei nem se existe, se é comum isso, mas talvez nesse momento tenha sim, né, talvez uma responsabilidade maior em cima desse profissional para colocar em prática aquilo que foi ensinado, alguma coisa nesse sentido, assim. Mas fora essas situações específicas, eu acho que, meu, vocês têm que se considerar, né, também passíveis de falhas, passíveis de erro, passíveis de ser, né, de aprender também, de trocar, né, e de falar não também, né, que eu acho que isso veio também na outra fala, na outra conversa, né, sobre o não, de ter essa possibilidade de também não querer dançar, não é só porque é professor que tem que querer tudo e que tem que, né, estar lá à disposição, disponível, mas tirar um pouco dessa responsabilidade, desse peso, dessa carga que deve ser infinitamente maior do que eu lá, né? Um, um Zé Ninguém da dança, sei lá. Eu só queria completar, antes de passar a palavra para o Daniel, eu acho que a gente está preocupado a todo tempo em falar tanto isso para as pessoas, né? De, ai, não se preocupem, ai, dancem aquilo que vocês estiverem esperando, né? Tipo, aquilo que for do momento, que a gente às vezes esquece de falar isso para nós, né? Então, Arthur, essa sua fala é muito importante, assim, tipo, de que a gente não tem que lidar com todas essas expectativas e que a gente não tem que suprir todas elas, né? Eu acho que é uma fala que a gente esquece de se fazer muitas vezes, né? Queria falar sobre essa questão da insegurança, né, das as habilidades que a gente tem para dançar e eu sinto que no meu caso vem muito das experiências, assim, que eu tenho bem pouca experiência de dança, essas danças que tem nos nossos bailes, né, zouk, forró, eu tô aprendendo bem assim agora, né, assim,
Então, eu tinha só experiências antes de rockabilly, de outras danças assim. Então, essa figura dos elevado, né, de habilidade de dança é bem reconfortante, assim, dá mais liberdade para a gente se soltar. Eu vou trazer um pouco da minha experiência na terapia, que eu acho que assim, acaba acontecendo muito isso nos vários. Apesar da gente se preocupar com o outro, tem uma medida, né? Não é que é só certo nem só errado. Mas o tanto que a gente assume essa responsabilidade, não ia faz muito tempo, né? Porque, assim, como terapeuta, a gente aprende muito que é você que está curando o outro. E aí, quando vocês falaram na dança, também é eu que estou conduzindo, é eu que estou promovendo o prazer, é eu que estou promovendo a experiência. E nisso, na verdade, a gente está infantilizando o outro, porque o outro é responsável por ele mesmo, o outro é responsável pelo prazer dele. Ele pode saber zero técnica, mas ele tem uma experiência de vida até ali de outras construções, né? Então, assim, é muito louco quanto tem coisas que a gente aprende a fazer, mas não fazem sentido a partir de que é com o que a gente quer, né? Por isso é importante a gente trazer essa ligação da experiência de vida, tipo, lembrar das nossas... Quando a gente estava dançando, quando a outra pessoa estava ali com a gente, ou quando ela... Aí eu vou dizer isso assim, né? Tipo, eu percebo que quando eu tento fazer isso com uma... Eu que estou colocando essa pessoa nesse lugar mais vulnerável. Essa responsabilidade, que assim, o outro não tem potência que eu, mas tem sociais que o outro teve que passar e o quanto que eu tenho talvez, porque senão fortaleço esse lugar de que essa pessoa não tem condições de se transformar, de se empoderar, de fortalecer, né? É uma dança de novo, né? Pulsar entre esse cuidar do outro, mas sem tomar o espaço que é dele, né? Não é fácil. Me faz pensar também que é sobre esse lugar da educação da dança de salão contemporânea, né? Que é a gente repensar a todo momento o que a gente está fazendo, o que a gente está desenvolvendo, o que a gente está julgando, né? Que é uma dança de salão tradicional, ela não provê, né? Ela vem com esse unidirecional, né? É assim, você faz assim, e esse lugar da rigidez, né? E aí, pelo menos aqui no nosso trabalho, a gente propõe esse lugar da revisitação, né? Todo momento a gente está revisitando os nossos atos, a gente está olhando para aquilo que a gente faz, a gente está construindo no coletivo, então a gente propõe esses espaços de interação, né? Onde a gente possa se ouvir e a gente, ao se ouvir, a gente entende essas realidades, né? Então eu consigo colocar o meu ponto de vista, eu tenho tranquilidade para me expor aqui com vocês também conseguem expor o ponto de vista de vocês e a gente vai trabalhando em cima disso, né? E reorganizando as nossas práticas. E isso é muito bonito, né? Que também passa pelo corpo. Eu acho que um lugar também que depois que eu conheci o Tantra, fez muito mais sentido também, que é esse passar, né, trazer todos esses sentidos, trazer para o meu corpo isso que eu sinto, isso que eu penso, e aí motorizar, transformar isso de uma outra maneira, né, trazer para o real, trazer para o concreto, trazer para essa matéria, né, e aí isso vai dando vários, eu acho que vai, por exemplo, para mim me possibilita ter repertórios, né, e ter variadas possibilidades de encarar o mundo. Bonitezas, a gente precisa finalizar a roda de conversa, né? Acho que a Kelly finalizou lindamente aí. Agradecer a presença de todo mundo até aqui. E, bom, eu acho que a gente pode meio que
passar essas semanas, essas 2 semanas, pensando também o que a gente quer falar na próxima vez, sabe? Eu acho que essa roda de conversa pode ser construída junto com as pessoas que estão presentes. Então, se vocês puderem falar para a gente depois algum feedback, alguma coisa que ficou mais latente, mais urgente para o próximo bate-papo, nos falem, porque a gente vai construindo juntos um próximo momento aí de diálogo, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Yara, pela disposição. Você ainda quer falar alguma coisa? Finalizar com alguma coisa, Yara? Me fale. Não, gratidão. Gente, sigam essa mulher no Instagram. Ela tem grupos de estudos em Tantra, em bioenergética. Então, se vocês puderem e... Enfim, acompanhe as lives também, se não puder estar nos grupos, ou siga, né? Fique pertinho dela, que é só sucesso.